fãs da DJI, pilotos de drones agrícolas, parceiros e agricultores de relevância. Meu nome é Cris e gostaria de apresentar seu novo amigo DJI Agras T40. Esta é a nossa 7ª geração de drones agrícolas. 7 anos atrás, era assim que trabalhávamos. Hoje, os drones DJI Agras atendem uma área cumulativa de mais de 200 milhões de hectares em todo o mundo. Isso é quase 4 vezes o tamanho da Tailândia. Os drones agrícolas da atualidade são ferramentas poderosas para aplicação de pesticidas e fertilizantes, semeadura, pulverização e dispersão precisas e levantamento topográfico. Para entender a versatilidade dos drones agrícolas, um bom começo é na proteção da cultura, a comida que comemos todos os dias, as roupas que vestimos e as matérias-primas utilizadas em fábricas no mundo todo dependem de culturas. Para garantir seu crescimento saudável, uma variedade de ferramentas e métodos foram desenvolvidos para protegê-las. Vamos dar uma olhada. Agricultores que cultivam em terrenos montanhosos espalhados geralmente dependem de pulverizadores de mochila, que muitas vezes não são confiáveis, são ineficientes e exigem muito trabalho. Agora, grandes faixas de planície são mais adequadas para cultivo assistido por máquinas. As mais comumente utilizadas são máquinas de proteção de cultivo autopropulsionadas. Como você pode ver, elas são muito grandes e muito mais eficientes do que trabalho manual, mas não são soluções perfeitas. Elas não podem ser utilizadas na maioria das culturas em seus estágios posteriores de crescimento, como milho, sorgo e cana-de-açúcar. Não, a menos que fossem altas, em solos inundados, como em arrozais. O peso total dessas máquinas as afundará na lama. Por fim, elas consomem muito combustível e geram muita emissão. Mas se sua terra for maior do que dezenas de campos de futebol, uma ótima opção para você com esses pesticidas em spray é uma aeronave de asa fixa. Nos Estados Unidos, 40% dos pesticidas são pulverizados de forma eficiente usando esse tipo de aeronave todos os anos. No entanto, os pesticidas tendem a vazar de aeronaves de asa fixa às vezes, até mesmo a uma distância de alguns quilômetros, e isso pode apresentar perigo, se os pesticidas vazados caírem em outras culturas ou até mesmo em corpos de água. Além disso, gotículas pulverizadas de aeronaves de asa fixa não penetram bem, então a maioria delas cai na superfície superior e não nas partes intermediária e inferior da planta, onde infecções podem atingir raízes mais fortes. As aeronaves também não são capazes de cobrir completamente todas as partes de um determinado campo. Com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais pessoas estão se voltando para um novo tipo de ferramenta, os drones multirotor. Esta aeronave com a bateria poderosa pode voar e fazer voo estacionário de forma eficiente, além de pulverizar com eficiência qualquer tipo de cultura. Independentemente da altura ou tamanho, investir nisso pode ser útil, especialmente em lugares realmente desafiadores para o trabalho manual, aeronaves de asa fixa e máquinas grandes, como em terrenos iguais a este. Para demonstrar, vamos levar a T40 para campos secos, arrozais e terrenos montanhosos para ver como é seu desempenho nessa ampla gama de ambientes agrícolas. Atrás de mim está um arrozal. Plantar e cultivar arroz é um processo complexo e desafiador, que envolve cultivo de mudas, transplante, pulverização de pesticidas e dispersão de fertilizantes. Em quais destas etapas o T40 pode auxiliar? Acredite se quiser, em todos eles. Drones agrícolas podem ser usados para dispersar sementes diretamente nos campos com cultivo simplificado de mudas e transplante de uma só vez. Nos estágios iniciais, os fertilizantes podem ser dispersos nos campos usando máquinas no solo, mas fazer isso em fases mais avançadas certamente destruirá as culturas. Agricultores geralmente fazem a dispersão manual de fertilizantes, mas isso é trabalhoso e produz resultados inconsistentes. Os drones agrícolas fazem isso do ar, o que é rápido e eficiente. O Agras T40 pode dispersar de 8 a 10 toneladas de fertilizante por dia, que é mais de 10 vezes mais produtivo do que o trabalho manual. Drones agrícolas também não são limitados pelo terreno, como arrozais inundados. Ao usá-los para dispersar suprimentos, os agricultores não precisam mais levar seus barcos para alimentar peixes ou camarão. Os drones dispersam cargas de forma uniforme, economizando suprimentos e produzindo rendimento maior. Estivemos recentemente em um arrozal e em culturas como milho, soja e trigo. Os agricultores dessas culturas secas também podem se beneficiar do T40. Milho, por exemplo, requer capina, pulverização de fungicidas e pesticidas, arrancamento de caules e folhas. Em épocas de chuva, como agora, máquinas pesadas no solo podem afundar na lama, causando problemas enormes. Como drones agrícolas operam de cima, terrenos com lama ou irregulares nunca são problema. A vantagem aérea também significa que a altura nunca é um problema. A uma altura de até 3 metros, os agricultores fazem o melhor para lidar com a pulverização e a dispersão de culturas maduras de milho, ou simplesmente desistem. Mas nenhuma cultura é alta demais para um drone agrícola. Então ele tratará de forma efetiva de 1 milhar ao alto,
sem problemas. Agora, embora a altura da planta possa ser um problema, a altura do terreno pode ser igualmente desafiadora. A maioria das laranjeiras é plantada em colinas onde as encostas mais íngremes podem chegar a 60 graus. Utilizar máquinas grandes em um espaço como este está fora de cogitação. A solução tradicional seriam tubos pulverizadores. Os trabalhadores encheriam dezenas de metros de tubos com pesticidas e muitas vezes trabalhando em temperaturas de pelo menos 35 graus Celsius. No final do dia, você teria um pomar cheirando a pesticidas e trabalhadores exaustos, tendo sido expostos a produtos químicos. Drones, por outro lado, podem fazer um trabalho rápido e seguro que simplesmente revolucionou a gestão de pomares. Rotas 3D pré-programadas significam que um drone pode manter a altura ideal acima das árvores. Enquanto voa para cima e para baixo nas colinas, os trabalhadores podem ficar fora do pomar durante a operação, prevenindo a exposição e a inalação de pesticidas. Além disso, drones agrícolas podem evitar o consumo ineficiente de água na pulverização manual, que pode totalizar 2 toneladas por hectare, sendo que a maioria é perdida no solo, o que poluirá o abastecimento de água local e espalhará o dano muito além desta encosta. Nesses poucos cenários, podemos ver que drones agrícolas são adaptáveis e versáteis a qualquer desafio referente à altura da cultura, terreno, ambiente e muito mais. Não é de se admirar como eles se tornaram rapidamente populares em todo o mundo. Agora que entendemos os recursos e benefícios de um drone agrícola, você deve estar se perguntando como utilizá-lo. Antes de 2016, drones agrícolas não estavam equipados com radar a bordo ou câmeras como você vê aqui. Naquela época, os pilotos teriam que ficar de olho no drone e até mesmo usar um observador. E naquela época, iniciantes teriam que treinar pelo menos 4 horas por dia, por um mês inteiro para se tornar pilotos qualificados. Agora, você pode mapear toda a área do voo simplesmente ao caminhar pelo perímetro da área com o controle remoto do drone em mãos para demarcar pontos de localização. Com alguns pequenos ajustes na rota de voo, o drone estará pronto para realizar uma operação autônoma, enquanto o drone decola e voa por conta própria. O que o piloto deve fazer? Simples, aproveitar uma pausa na sombra. A automação facilita a operação de drones, mas, às vezes, há a questão dos obstáculos, como os drones agrícolas podem evitá-los. As maneiras mais básicas de identificar obstáculos, como postes de eletricidade, árvores ou mapeamento do terreno para que o drone possa evitá-los. Mas se a área for grande e os obstáculos forem muito altos, pode ser muito difícil identificar os obstáculos. O que podemos fazer? Com o T-40, pode-se fazer muito. Quando a câmera FPV frontal oferece exibição da câmera em tempo real ao controle remoto do operador, permitindo que vejam tudo na rota do drone e voar em torno de árvores e postes. Além disso, o T-40 também pode desviar de obstáculos por conta própria, com um sistema de radar de matriz faseada integrado, que detecta e contorna obstáculos a 50 metros de distância. Os drones agrícolas da atualidade são poderosos e fáceis de usar, tornando-se uma parte indispensável na agricultura hoje em dia. Os drones DJI Agras podem ser encontrados em mais de 100 países e regiões em todo o mundo. Quão eficientes são os drones agrícolas no mundo real? No próximo vídeo, vamos levá-lo para o teste de campo para que você possa vê-lo em ação. Basta clicar aqui e veremos você lá.